Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo. No caso aqui, determinação de uma reta tangente. O exercício é o seguinte: encontre a equação de uma reta tangente à elipse da equação x² sobre 9 mais y² sobre 4 igual a 1 no ponto em que x igual a 1. Ou seja, vamos achar a equação de uma reta tangente. Bem, primeiro vamos recordar o que é a equação de uma reta, né? Lembra que equação de uma reta, nós temos várias formas de equação de uma reta. E uma das formas mais comuns que nós temos é essa, né? Em que o y é igual a m vezes x mais h, que é a sua forma reduzida, equação reduzida de uma reta. Y é igual a m vezes x mais h. Se nós conhecermos o coeficiente angular, conhecemos o coeficiente linear, nós temos a equação da reta. Uma outra forma de achar a equação de uma reta também é a chamada forma ponto-inclinação, que sai da própria definição de coeficiente angular, né? Lembra que o coeficiente angular, m, ele é dado como ΔY dividido por ΔX. Nós multiplicarmos em cruz, lembra que ΔY é o y final menos o y inicial, ΔX também, x final menos x inicial. Se nós multiplicarmos em cruz, nós vamos ter que o y menos o y de um ponto P é igual a m vezes o x menos o x desse ponto P, tá? Chamada forma ponto-inclinação. Se você tiver o coeficiente angular em um ponto, você vai ter a equação da sua reta. Como é que eu associo essas coisas com um exercício desse, né, que pede a equação de uma reta tangente a uma elipse? Basta lembrar que a equação de reta tangente a uma elipse, o coeficiente angular dessa reta tangente, é a derivada da função. Lembra que o coeficiente angular de uma reta tangente a uma curva em um determinado ponto, o m, dessa reta tangente t, ele é a derivada desta função em relação a x nesse ponto x0. No nosso caso aqui, no ponto em que x é igual a 1. Então o que nós precisamos? Nós precisamos achar o coeficiente angular, achar um ponto, né? Achar um ponto P e jogar o coeficiente angular e o ponto P aqui e achar a equaçãozinha da reta. Lembra que a nossa curva é uma elipse, né? Uma elipse x² sobre 9 mais y² sobre 4 igual a 1, ou seja, uma elipse centrada na origem. Então o centro da elipse é este ponto, né? O centro da elipse é esse ponto. Seu eixo maior está no eixo x e mede 3 unidades. 1, 2, 3, então 3 unidades à direita. 1, 2, 3 unidades à esquerda. Seu eixo menor está no eixo y e mede 2 unidades, então 2 unidades para cima, 2 unidades para baixo. Então nós temos aí os pontos, né? Que são seus polos e seus vértices. Então nós temos aí uma curva parecida com essa. Temos aqui uma curva, uma elipse, né? Uma elipse que passa por esses pontos, ó. Ela é achatada, passa por aqui, nós vamos ter aproximadamente uma curva muito parecida com esta. Nós teremos uma elipse. O que nós queremos dessa elipse? Nós queremos que no ponto em que x é igual a 1, né? Então imagina que o nosso x é igual a 1, nós vamos encontrar a equação de uma reta tangente. Então, para esse x igual a 1, nós temos um ponto na parte de cima e um ponto na parte de baixo. Então, nós temos, na verdade, duas retas tangentes. Uma reta tangente T1, que passa aqui, é uma reta tangente decrescente, e uma reta tangente T2, que passa por aqui, uma reta tangente crescente. Ou seja, retas tangentes que têm esse aspecto, né? Imagine aqui uma reta passando por esse ponto, ó.
tangente a essa curva, que é a nossa reta P1. E uma outra reta tangente, passando por esse ponto, tangente a essa curva, que é a nossa reta T2. Então, T1 e T2. Nós temos que achar a equação de uma delas, né? Vai escolher T1 ou T2, né? Uma reta decrescente ou uma crescente, e achar o coeficiente angular, né? Achar o coeficiente angular em um ponto. Perceba que o ponto é fácil achar, né? Nós temos duas coordenadas, uma coordenada positiva para y, uma coordenada negativa para y, quando x igual a 1. E para achar essas coordenadas, basta jogar x igual a 1 na equação. Ou seja, o ponto P, a determinação do ponto P, é quando x é igual a 1, nós temos o y do ponto P. Então nós vamos achar primeiro o ponto. Como é que nós vamos achar esse ponto? Colocando x igual a 1 aqui, ó, 1 ao quadrado dividido por 9, mais y ao quadrado dividido por 4 é igual a 1. Lembra que o mínimo múltiplo comum é 36, então vou multiplicar tudo por 36, né? Então vou deixar aqui em um mesmo denominador tudo por 36. 36 dividido por 9 é 4, 4 vezes 1, 4. 36 por 4 é 9, 9 vezes y quadrado, mais 9y quadrado, que é igual a 36 dividido por 36. Tirou o mínimo múltiplo comum, simplifica a sentença. E nós vamos ter que 9y quadrado, né? Passo 4 para lá dividindo. Então 9y quadrado é igual a 36 menos 4, que é igual a 32. Então o nosso y ao quadrado é igual a 32 dividido por 9. Ou seja, o y ele é igual a mais ou menos, né? Lembra que nós temos um valor de y positivo, um valor de y negativo, mais ou menos a raiz quadrada de 32 dividido por 9. Bem, então nós temos dois valores de y, o y1, vamos considerar como y1 a parte positiva, né? Que é mais a raiz de 32. Bem, vamos pensar na raiz de 32. Lembra que 32 é 16 vezes 2. Raiz de 16 é 4. Então o numerador aqui é 4 raiz de 2. Raiz de 9 é 3. Então 4 raiz de 2 sobre 3. Então esse é o y positivo da nossa reta T1. E o y2, né? É o nosso y negativo da reta tangente T2. Então é o menos 4 raiz de 2 sobre 3. Então nós podemos aí escolher, né, ou o ponto P1, né, no nosso caso aqui o nosso ponto P1, que é o positivo, o nosso ponto P1. Ele é o ponto em que x é igual a 1 e o y é 4 raiz de 2 sobre 3. E o nosso ponto P2 é o ponto em que o x é igual a 1 e o y é menos 4 raiz de 2 sobre 3. Então, os pontos nós temos os pontos. Falta achar o coeficiente angular. E se eu tenho o ponto P, posso jogar aqui nessa equaçãozinha, né? YP, né, que é o 4 raiz de 2 sobre 3, ou menos 4 raiz de 2 sobre 3. O XP, que é o 1. Falta o m. O que é o m? M é a derivada de y em relação a x. Então eu preciso achar nessa expressão o m de uma dessas retas t, que vai ser a derivada de y em relação a x para x0, que no meu caso x0 é 1. Então, o m é o valor da derivada para x igual a 1. Bem, vamos começar a montar a nossa equaçãozinha, né? Lembra que nós temos ali x quadrado sobre 9
mais y quadrado sobre 4 igual a 1. Vamos começar a calcular essa derivada. Nós não temos como isolar, isolar o y, até temos como isolar o y, basta tirar o mínimo múltiplo comum, o y vai ser mais ou menos uma raiz quadrada. Lembra que a parte positiva aqui, o y é positivo, se você isolar o y, a parte positiva é a parte de cima dessa elipse, se o y menos raiz quadrada é a parte de baixo. Mas não precisa, nós temos uma derivação chamada derivação implícita. Eu derivo em relação a x os dois lados dessa equação. Então faço a derivada em relação a x de x quadrado sobre 9 mais y quadrado sobre 4. Então a derivada deste lado, que é igual a derivada em relação a x de 1. Então começo a fazer a nossa derivação implícita. E a derivação implícita usa a regra da cadeia, porque o y é uma função implícita de x. E o y ao quadrado é uma função composta. Então nós vamos aplicar a regra da cadeia. Lembra que a derivada de u elevado a n é n, repete o expoente, u elevado a n menos 1 vezes a derivada de u. Então derivada de y ao quadrado é 2y, y elevado a 2 menos 1, y elevado à primeira potência, vezes a derivada de y. Com isso, a derivada de x quadrado vai ser 2x sobre 9. Mais a derivada de y quadrado, também 2y sobre 4, vezes a derivada de y, que é o que nós estamos procurando, que vai ser igual a 0. Lembra que 1 é uma constante, a sua derivada é 0. O que nós podemos fazer aqui? Olha, tirar o mínimo múltiplo comum, O mínimo múltiplo comum é 36. 36 dividido por 9 é 4. 4 vezes 2, 8. Então, 8x. Mais 36 dividido por 4 é 9. 9 vezes 2, 18. Então, mais 18y vezes a derivada de y. 36 vezes 0 é 0. Bem, o processo é o mesmo que ocorreu aqui, Simplifica, corta, e agora nós vamos isolar a derivada de y, Lembra que a derivada de y vai ser igual a, então nós temos que 18 vezes y vezes a derivada de y é igual a menos 8x. Então a derivada de y é igual a menos, menos 8x dividido por 18y. A derivada de y ela vai ser, simplificando a sentença, lembra que 18 é divisível por 2, 18 por 2 dá 9, 8 também é divisível por 2, 8 por 2 dá 4, então menos 4x dividido por 9y. E aí nós vamos calcular a derivada de y em relação a x. Lembra que o y' aqui é a nossa derivada de y em relação a x, quando x for igual a 1. Só que como é uma derivada implícita, eu também preciso do y. E aí entra, qual reta eu vou calcular. Vou calcular a reta T1, que pede para calcular uma reta tangente. Então vou pegar o coeficiente angular m da reta T1, que vai ser igual a menos, lembra que é a derivada da função no ponto de tangência, no meu caso aqui estou usando a reta T1, e o ponto que eu vou usar é o ponto P1, Então, menos 4 vezes x, então 4 vezes 1, dividido por 9 vezes y, 9 vezes, no meu caso y é 4 raiz de 2 sobre 3. 4 raiz de 2 sobre 3. Então, nosso m, coeficiente angular m da reta T1 vai ser menos, menos 4 vezes 1, 4. E aqui nós simplificamos, 9 com 3 vai dar 3. Então, 3 vezes 4, 3 vezes 4, 12, raiz de 2. Ainda é possível simplificar, Lembra que aqui, isso vai ser igual a esse 4 com 12
4 por 4 dá 1, 12 por 4 dá 3, então é 1 menos 1 dividido por 3 raiz de 2. Que ainda pode ser, né? Se nós multiplicarmos por raiz de 2 em cima e embaixo, então menos 1 vezes raiz de 2, então menos raiz de 2, dividido por raiz de 2 vezes 2 é 2, 2 vezes 3, 6, menos raiz de 2 sobre 6. Então esse é o coeficiente angular da reta tangente T1, que é a nossa reta decrescente. Tendo o coeficiente angular da reta tangente T1, e sabendo que a reta tangente T1 passa no ponto P1, 4 raiz de 2 sobre 3, basta usar a formulazinha ponto inclinação. Então agora a equação da reta, né? A equação da reta vai ser y menos, né? Y menos o y do ponto P, que é o y do ponto P1, 4 raiz de 2 sobre 3. Que é igual a m, lembra que m é o nosso coeficiente angular, menos raiz de 2 sobre 6, menos raiz de 2 sobre 6, vezes, né, vezes x menos x do ponto de tangência. Então, ponto de tangência x igual a 1, vezes x menos 1. Fazendo as continhas, nós temos que y menos 4 raiz de 2 sobre 3 é igual a menos raiz de 2 sobre 6x mais raiz de 2 sobre 6. Lembra, menos com mais dá menos, né? Menos com menos dá mais. Se quiser isolar o valor de y, então y ele é igual a menos raiz de 2 sobre 6x mais raiz de 2 sobre 6, né? Passo menos para lá, mais, né? Mais 4 raiz de 2 sobre 3. Então, nosso y, ele vai ser igual a, resumindo a continha, né? Menos raiz de 2 sobre 6x. E aqui, lembra que essa fração aqui é a mesma coisa que nós multiplicarmos numerador e denominador por 2? 8 raiz de 2 sobre 6. Então, 8 raiz de 2 mais 1, 9 raiz de 2. 9 raiz de 2 sobre 6. O 9 e o 6 são divisíveis por 3, né? Então, 9 por 3 dá 3, 6 por 3 dá 2. Então, juntando aqui, tirando o mínimo, o múltiplo comum e juntando, nós vamos ter 3 raiz de 2 sobre 2. Então essa seria aí a nossa equação da reta tangente, no nosso caso aqui uma das equações, né? Lembra que a nossa equação escolhida aqui, né, uma das retas tangentes é a reta T1, então essa é a equação da reta tangente T1. Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe, ajude o canal a crescer. Deixe um like, se inscreva também. Obrigado.